Boa tarde a todo o público da TV 247, sexta-feira, 18 de abril, 13 horas, 1 minuto. E a Sexta-feira da Paixão, a gente faz aqui a live com Rui Costa Pimenta, presidente do PCO. Boa tarde, Rui. Tudo bem com você? Boa tarde. Tudo tranquilo. E você? Tudo em paz. Agradecendo aqui aos nossos assinantes, vários aqui, dando agradecimento geral. Laurindo Alencar, a Gedida também. Aqui, ó. Tem aqui um perfil falando, Rui ganhou muito espaço na TV 247. Estranho isso, não é estranho, né, Rui? O pessoal reclama, tem gente que elogia, tem gente que reclama. Ô, Rui, a Sexta-feira da Paixão tem algum significado especial para você? Ou já teve em algum momento da sua vida? Bom, eu quando era criança, né, eu era católico, né? Até praticante, eu diria, né? Ia na missa, fiz a primeira comunhão. Eu estudei num colégio religioso e todas essas coisas eram bem valorizadas, né? Eu sempre achei que era um ponto interessante, né, da história do cristianismo, a Paixão de Cristo. É uma, como é que se diz? É um acontecimento que tem um efeito catártico, né, para as pessoas que acreditam na religião. É bem dramático, né? A Paixão de Cristo é uma coisa bem dramática, bem marcante. Quando eu era criança, eu ficava muito impressionado com esse fato. Hoje em dia, para mim, é mais um aspecto da cultura, né? Rui, interessante, né? Porque de fato é bem marcante. Também estudei em colégio católico, colégio Dom Bosco, em Brasília, né? E sempre na Semana da Páscoa você tinha a encenação da Paixão de Cristo. E você tinha, alguém fazia Jesus Cristo carregando aquela cruz, quase todo mundo era soldado romano, era aquela coisa da violência mesmo, né? Como é que você interpretava essa violência contra o personagem que seria supostamente o redentor da humanidade, enfim? Qual era a lógica disso para você? Quando eu era criança, eu ficava muito espantado com aquilo. Me parecia uma coisa muito espantosa. Uma A coisa assim barbaridade, né? A barbárie, né? incompreensível, né? Porque você tem a figura que seria o salvador da humanidade, filho de Deus, etc. e tal, e sofrendo aquele tratamento extremamente violento. Eu me lembro que eu vi um filme nessa época e o pessoal pregando a mão de Cristo na cruz, né, com prego, martelo, me parecia uma coisa assim muito era incompreensível, na verdade. Eu tinha dificuldade de entender como é que isso daí poderia ter sentido. Quando você vê hoje as cenas da Palestina, né, do genocídio, do Holocausto, e algumas pessoas acham que a gente vive numa civilização, né? Qual que é a sua reflexão? Eu acho que os romanos eram até mais civilizados do que o imperialismo de hoje, né? Tudo bem que era uma coisa muito violenta, né? A Paixão de Cristo, mas veja, o que estão fazendo na Palestina é inacreditável que os países do mundo todo estão assistindo isso placidamente, ninguém rompe com ninguém. Alguns países romperam com o Estado de Israel, ninguém atua, ninguém faz nada, né? Deixam matar as pessoas impunemente, assim, de uma maneira extremamente violenta, extremamente dura, extremamente cruel. E muitos líderes, né, sempre colocam Macron, por exemplo, aquela coisa, não, Israel tem o direito de se defender, mas defendemos o Estado palestino, né? Esse direito de defesa do Estado de Israel é sempre colocado. Outro dia eu estava vendo uma colocação, uma postagem no X, acho que de um analista internacional, que ele dizia o seguinte, quer dizer, olha, por que falar no direito de defesa do Estado de Israel é uma frase genocida, né? É uma adesão ao genocídio, né? Então achei isso bem interessante também. O Rui, e dito isso, o que você acha dessa tese que algumas pessoas ventilam de que Jesus Cristo seria um comunista primitivo? Não, isso eu acho que é a hipótese mais razoável, né?
E era uma seita religiosa, um agrupamento religioso de características comunistas. Na Bíblia, a Bíblia foi muito modificada, né, historicamente. Os relatos foram escritos com muita distância dos acontecimentos, tal. Mas você vê que ali há muita coisa que é comunismo, né? Jesus pede para o homem rico, fala, se não me engano, Lázaro fala, abandona toda a sua... Ele fala, o que eu tenho que fazer? Ele fala, abandona a sua riqueza e me siga. Quer dizer, ele não, rico não dava. Quando ele fala... Você vê que era uma comunidade, eles formavam uma comunidade de um comunismo primitivo. Não há dúvida nenhuma sobre isso, na minha opinião. Essa ideia de repartir o pão, etc. Né? Bom, o Ilan faz aqui um elogio dizendo que RCP é o melhor analista do Brasil e o Valmir Camargo faz uma boa constatação, né? Esse Jesus não faz sucesso, né? Daqui a pouco a gente vai ter um Jesus Cristo coach, né? Quer dizer, como ficar rico, né, Rui? Como ficar rico? Jesus Cristo neoliberal, né? Essas pessoas, né? O pessoal vai falar que é cristão e é um defensor do capitalismo neoliberal. É uma coisa totalmente incongruente. Rui, falando então em neoliberalismo, você acha que a gente está assistindo ao colapso realmente do neoliberalismo com essa turbulência aí causada pelo Trump? Eu acho que sim. Não sei se é o Trump que vai derrubar isso, né? Mas que a política do Trump é um sinal de colapso, eu não tenho dúvida. Para chegar nesse ponto é muito... O problema é o seguinte, né? O neoliberalismo ele ingressou numa contradição insolúvel, porque para manter a lucratividade das grandes empresas, você precisa destruir a economia nacional, inclusive dos países desenvolvidos. Isso é uma contradição explosiva, né? Nesse momento, quem está dando voz a esse tipo de contradição é o Trump, mas amanhã vai ser a classe trabalhadora norte-americana. Isso aí não pode durar. É uma contradição muito aguda, muito explosiva. Você tocou no ponto central, porque na verdade é isso, quer dizer, você tem a globalização como a destruição das economias nacionais, incluindo dos Estados Unidos. Eu não sei se você viu um vídeo de um chinês que está circulando muito, é um jovem chinês que grava um vídeo em inglês dizendo, cara, vocês americanos, vocês foram enganados pelas suas próprias oligarquias. O inimigo de vocês não é a China, o inimigo de vocês são os seus capitalistas, né? Eles é que exportaram o trabalho para a China. Então, o que vocês precisam não é de tarifas, vocês precisam de uma revolução. Você chegou a ver o vídeo desse chinês? Não vi, mas é interessante mesmo. Ele está certo. Ele está absolutamente certo. Os capitalistas se transformaram em inimigos diretos da nação. O imperialismo ele sobreviveu durante um certo período porque ele canalizava os ganhos, né, no mercado mundial para a economia nacional e, dessa forma, subornava, né, as classes subalternas, a classe média, a classe operária, com um nível de vida superior. Só que isso aí ele não está conseguindo fazer mais. Então, ele é obrigado a atacar, inclusive, a sua própria classe operária, a sua própria classe média. E isso, inevitavelmente, vai levar a uma explosão social, quer dizer, uma explosão revolucionária, né? Não há a menor dúvida sobre isso. É inevitável. É curioso que isso apareça da mão do Trump, né? Um homem que se apresenta como sendo de extrema-direita é a pessoa que está golpeando duramente, ou tentando golpear duramente, a economia neoliberal. Ele aparece como defensor da sociedade americana doméstica contra o capitalismo, né? É uma coisa muito... Mas
Não, é interessante isso que você coloca, quer dizer, de fato, quer dizer, o Trump ele é a representação desse colapso, né? Mas ele não aponta na direção correta, né? Que seria a revolução, né? A revolução socialista dentro dos Estados Unidos, não é? É uma solução conservadora, né? A solução do Trump é conservadora, é reacionária. Né? Reacionária eu não diria que é conservadora, quer dizer, Hum. evolução, né? Manter o status quo até certo ponto, mas modificar as relações econômicas, né? Reacionária não, porque eu não sei se você viu, nós comentamos aqui num programa nosso a posição do Sindicato Metalúrgico norte-americano, que é um sindicato nacional poderosíssimo, sobre a política do Trump, que eles apoiam a política do Trump. E eles falam, é absurdo que os capitalistas norte-americanos eles tenham a possibilidade de abrir uma fábrica no México, pagar salários baixíssimos e desempregar os trabalhadores norte-americanos para superexplorar o trabalhador mexicano. Aliás, é isso que o chinês fala. Ele fala o seguinte: olha, os seus capitalistas exportaram trabalho para os países de mão de obra barata, sobretudo a China. Aí ele fala: a China ganhou dinheiro com isso, fez infraestrutura, tirou um pedaço da população da pobreza. Inclusive, ele fala: minha família se beneficiou a respeito disso. E é o seguinte: quer dizer, enquanto a China usou os recursos para melhorar as condições de vida de parte da população, vocês usaram, na verdade, os recursos para fazer bilionários que compraram iates, etc. e tal, para fazer guerras inúteis e tudo isso. Né? Como diz o Marlon Criolo, esse vídeo é massa, tem que ser visto. O vídeo desse chinês realmente é espetacular. E aí o Luiz Puscinato fala: a contradição caiu em contradição com a política trumpista. Olhando então para esse cenário, Rui, quando a gente vê essa situação de colapso nos Estados Unidos, né, a gente também vê alguns sinais interessantes. Eu acabei de ver uma notícia agora, por exemplo, o Trump ataca os imigrantes, né? Aí um juiz está bloqueando a ordem de deportação, dizendo que isso não pode ser feito, porque tem que ver se vai ter risco de tortura, etc. e tal. A Califórnia entrou na justiça contra os Estados Unidos para impedir as barreiras tarifárias. A Califórnia tem um outro tipo de capitalismo, não é esse capitalismo industrial que ficou para trás nos Estados Unidos, é o capitalismo das big techs, etc. e tal. Você acha que a gente pode ver um processo de, eventualmente, de separatismo nos Estados Unidos, de estados querendo se separar, a tal guerra civil, ou de revolução mesmo? Quer dizer, para onde caminham os Estados Unidos, Rui? Eu acho que essas coisas estão todas colocadas. Pode ter separatismo, pode ter guerra civil e pode ter revolução. Porque as contradições estão aí, não é o Trump que criou a contradição. O Trump ele expressa essa contradição, né? O negócio da China, inclusive, acho que merece um comentário, que é o seguinte: a exportação das empresas norte-americanas para a China foi um recurso contra uma crise muito dura do capital. A partir de 74, os países imperialistas entraram numa espiral de inflação e recessão. E eles não conseguiam controlar a inflação, isso aí levou à falência do Estado, né? Os estados são todos falidos até hoje, e levou à política neoliberal e levou ao fenômeno chinês. A China, o grande papel que a China teve na economia norte-americana foi controlar as tendências à hiperinflação. Aí eu li um economista importante do Banco Mundial e tal, fez o seguinte comentário uma certa vez, falou: aqui é assim, nos Estados Unidos, se a gasolina sobe, você pode, no entanto, comprar um monte de coisa barata exportada da China. É isso. A inflação. O primeiro-ministro inglês falou: acabou a globalização tal qual a conhecemos e vai acabar esse período de televisão barata, celular barato, produtos eletrônicos baratos, roupa barata, etc. e tal. Teve até um vídeo muito curioso, quer dizer, a porta-voz da Casa Branca fez um vídeo criticando a China e tal, e a China fez um vídeo replicando, foi retweetado inclusive pela embaixada da China nos Estados Unidos, dizendo que a roupa dela era chinesa, né? Aliás, a China está dizendo. Teve uma coisa muito engraçada também, Rui. Tem uma camisa que está sendo vendida nos Estados Unidos escrito:
boicote à China. E essa camisa é produzida na China também, né? O boné do Trump é feito na China, tudo é feito na China. O Marcelo fala assim, ó, historicamente os regimes fascistas de extrema-direita não aparecem justamente como uma crise do capitalismo e com um discurso nacionalista? Não. É isso, né, Rui? Quer dizer, não, mas eu digo assim, quer dizer, eles são sintomas dessa crise, mas eles não solucionam, né? Porque eles não vão para a revolução socialista, né? Diga, Rui. O problema que nós temos que entender é o seguinte: o que a gente chama de fascismo, hoje em dia, não é um fascismo verdadeiro. O fascismo verdadeiro, Hitler, Mussolini, é um instrumento do grande capital imperialista. Esses fascistas de hoje, né, eles estão em conflito com esse grande capital. Nós só vamos ter fascismo mesmo se o grande capital adotar, né, o fascismo. E precisaria ser um fascismo de verdade, porque não adianta nada você eleger um Trump. Você precisaria ter gente reprimindo aí os sindicatos e tal. Mas por isso que aí você falou um ponto importante. Só ler o comentário do Clênio aqui, pedindo para te convidar no Giro das 11 também. Quando o pessoal falava tanto em globalismo e algumas pessoas dizendo que não existe globalismo, etc. e tal, a crítica que se fazia que eles faziam aos globalistas, aos Soros, esse pessoal, né, é de que os globalistas, na verdade, o interesse deles seria, inclusive, destruir o Estado Nacional dos Estados Unidos, porque seria uma resistência a esse domínio absoluto do capital. Né? Faz sentido, né, essa ideia de que, olha, se os Estados Unidos se perderem pelo caminho, não é um problema para o capital financeiro. Né? Na realidade, é um problema, né? Porque o capital não pode existir sem o poder militar. Né? É verdade. Isso daí tem um Estado Nacional que garanta esse predomínio do capital. Né? Exatamente. Mas é evidente que a extrema-direita atual ela está reagindo na defesa da economia nacional contra o capital multinacional, especulativo, os bancos e tal. Por isso que eu acho também que a política seguida, em geral, pela esquerda é errada. Né? De considerar, por exemplo, tem gente que fala assim, o inimigo principal é o fascismo. Nesse momento, não é fato isso. Né? Nesse momento aqui, o inimigo principal continua sendo de sempre, o imperialismo. O fascismo vai se transformar no inimigo principal se o imperialismo usar o fascismo contra as massas trabalhadoras, contra os movimentos sociais, que não está colocado nesse momento. Então tem que tomar cuidado, porque senão a gente acaba apoiando o que existe de pior no mundo, que é o imperialismo. Né? Porque pode ter essa batalha do imperialismo versus esse, entre aspas, fascismo. Né? O Nelson Henrique está dizendo... diga. Se você me permite, essa luta dos fascistas, da extrema-direita atual, contra o imperialismo, ela é boa. Porque abriu um conflito entre um setor da classe dominante e outro setor da classe dominante. Na realidade, eu diria até que a extrema-direita coloca mais obstáculos ao imperialismo do que a esquerda mundial. O que é positivo. Então, a coisa tem que ser olhada desse ponto de vista. Lógico, nós não podemos descuidar de combater politicamente, ideologicamente a extrema-direita em momento nenhum. Mas nós não podemos também confundir os atores políticos, o papel de cada um na situação. Quando o Trump põe o pé na porta da chamada globalização, isso aí não é uma coisa negativa. Muita gente é negativo, eu não acho. Eu entendo. Inclusive, seria um momento agora de realmente se libertar desse modelo da globalização para industrializar todos os países. Né? E apresentar política de esquerda para a crise. Falar, a política do Trump não é suficiente, não vai resultar. Então é preciso uma política da esquerda. O Brasil deveria tomar medidas entendendo que nós estamos diante da possibilidade de hiperinflação, de protecionismo, de guerra comercial e adotar uma política de defesa da economia nacional. Eu quero te perguntar sobre isso, Rui, mas antes eu vou ler aqui uns comentários aqui rapidinho. Vamos lá.
O Nelson Henrique fala assim, Rui, a fala do Marx que boas intenções do inferno está cheio cabe ao Lula. Como um trabalhador deve agir para se livrar dessas amarras? Eu acho que tem a ver com isso que você acabou de falar. O Clênio Souza também está perguntando a diferença entre capitalismo chinês e Índia. Curiosamente, nessa disputa da globalização, Rui, eu estava vendo o seguinte, a China, como tem tarifas menores para os Estados Unidos do que aliás, a Índia, como tem tarifas menores do que a China, né? E há uma disputa, uma rivalidade histórica entre Índia e China, eu vejo na mídia da Índia eles se oferecendo, venham produzir na Índia para exportar para os Estados Unidos, como se a Índia pudesse levar vantagem nesse jogo da globalização. Mas vamos chegar no ponto que você estava falando, né? O Marcelo fala, Rui, minha dúvida historicamente o fascismo apareceu já com apoio dos capitalistas, ou como uma crise depois apoiada pelo grande capital? Eu vou dar minha opinião e vou te passar. Na minha opinião, ele já apareceu com o apoio dos capitalistas, né? E depois ganhou mais apoio ainda, mas não sei como é que você vê isso aí. Não, é assim, o que acontece é o seguinte, na Itália, por exemplo, a pressão do grande capital sobre o Partido Socialista provocou uma ruptura. O motivo da ruptura foi o posicionamento diante da Guerra Mundial. O Partido Socialista era a favor da neutralidade, não apoiar nenhum dos lados. Era uma posição socialista meio que tradicional. Mussolini rompeu, né? Aí a gente não sabe dizer, os historiadores não chegaram a uma conclusão. Se ele foi corrompido ou se não, se era uma posição ideológica dele. Mas ele rompeu para apoiar a entrada da Itália na guerra, uma posição do imperialismo, do grande capital imperialista. Quer dizer, já começou como uma aliança entre o movimento fascista e o capital imperialista. Depois, quando acaba a guerra, o Mussolini vai colocar os camisas negras para reprimir o movimento de trabalhadores em várias partes do país, aí já diretamente financiado e a serviço dos capitalistas. Quer dizer, praticamente, o fascismo italiano surgiu como uma obra do grande capital, do capital imperialista. Também vejo assim. Obrigado a Madalena Vieira. Marcelo fala, mas estou de acordo com a análise de hoje que há um conflito no interior da classe dominante com uma característica positiva. Concordo com a sua análise sobre Trump e Bolsonaro. E o Tovares está dizendo, Rui, não ganha em dólar, como viver no sul global. Deixa eu só pegar um ponto aqui, Rui, que eu acho interessante. Antes de fazer essa live aqui, eu não tive tempo de ler. Eu recebi uma notificação do Le Monde, né, dizendo o seguinte, o Ocidente perdeu a batalha da narrativa para Rússia e China, né? Perdeu a guerra da comunicação. E olha que interessante, no governo Biden, as mídias russas estavam sendo todas censuradas, né? A China não estava ainda sob censura, o ataque era menor, tal. E agora o que a gente vê nessas redes sociais, com o discurso da liberdade de expressão, é curioso, né? Quer dizer, como a extrema-direita usou o discurso da liberdade de expressão absoluta, eu acho que eles estão sendo comidos por dentro pela liberdade de expressão. Se você vai no X, a avalanche de propaganda chinesa, não é nem propaganda chinesa, mas de pessoas torcendo pela China no X, é uma coisa absurda, né? Quer dizer, a China está vencendo os Estados Unidos dentro das big techs, né? E a Rússia volta a ser tratada como um país normal. Hoje saiu uma pesquisa dizendo que metade dos americanos lá já não veem mais a Rússia como um país inimigo, né? Então, eu quero chegar num ponto aqui, mas antes eu vou ler esse comentário aqui. O Jerônimo. Acusam os Rui e PCO de sermos trumpistas, mas quem fechou posição sobre Nicarágua, Venezuela e Equador com Trump foi o Lula, corrijam aí, né? E o Malon Crioulo está dizendo, Rui, você não acha que toda essa onda pró-China vem surpreendendo a todos? Isso, eu ia chegar nesse ponto. Não favorece para partidos revolucionários e esquerda apresentarem um projeto antiburguês? O que a gente está vendo, Rui? Uma circulação de ideias anti-imperialistas, pró-China, socialistas, comunistas, como nunca se viu na história recente. A que você atribui esse fenômeno e quais são as possibilidades a partir disso? Eu acho que há um isolamento cada vez maior, né, da facção neoliberal imperialista. Quer dizer, que é o imperialismo propriamente dito. Tá? Eles perderam muitas batalhas aí na opinião pública. O negócio da Rússia, eles fizeram toda uma campanha para censurar a Rússia e não deu certo. Né?
E foi uma coisa negativa. O ponto culminante dessa crise é Gaza. Gaza acabou com a autoridade política deles, né? E então eu acho que o mundo todo, porque nós vivemos sob uma ditadura brutal desse capital. O mundo todo olha para a Rússia, para a China, como uma expectativa de libertação. Se isso daí vai ser correspondido ou não é outra história, mas é assim que o pessoal vê. Tá? E eu não acho que a extrema-direita ela faz uma campanha também sólida contra a China. Eu não vejo isso. Visivelmente não é uma prioridade deles. Né? Eu acho que a prioridade deles é combater o capital imperialista. E, nesse sentido, eles se encontram numa posição contraditória. Eles têm uma ação contra a China em determinadas coisas, porém, eles não são, digamos assim, raivosamente anti-chineses, assim como, visivelmente, eles não são anti-russos. Eles têm até simpatia pelos russos. Eu acho que a gente precisaria esperar um pouco para ver como a coisa se desenvolve. O Trump, o que o Trump quer com a China? Ele quer mudar os termos de intercâmbio comercial. Ele não quer destruir a China. A preocupação dele não é uma hegemonia mundial. A preocupação dele é a defesa do mercado interno norte-americano. Se os chineses chegarem num acordo com ele, vai ficar tudo tranquilo. Os outros, o capital imperialista, não. Esses queriam uma guerra de verdade, não guerra comercial, contra a China. O Trump não, a política do Trump não é essa, guerra contra a China. Também tem essa mesma impressão aqui. Tovares está dizendo, o capitalismo precisa do caos, o woke não é projeto, né? Aqui, e-mail está dizendo, comunismo ajudando o capitalismo é no mínimo contraditório. Luiz Bergoso, lembrando, mal dizia que os Estados Unidos eram um tigre de papel. E a gente percebe nas redes claramente tem uma torcida pró-China, né? O Rui, nesse contexto, e você diz assim, que é hora da esquerda apresentar um projeto anticapitalista, etc. e tal, não está na hora, então, das pessoas começarem a defender objetivamente assim o comunismo, ou pelo menos o socialismo, publicamente, quer dizer, como bandeira? Eu acho que sim, né? Como propaganda política é importante. Acho que deveria ter. Eu acho que mais imediatamente importante é ter um programa, né? Atacar a economia neoliberal. Por exemplo, privatizações. Nós precisamos de uma enérgica campanha contra as privatizações pela reestatização das empresas privatizadas, pelo menos as grandes empresas, do tipo Eletrobras, Petrobras, Vale do Rio Doce. Eu acho que precisaria de um programa que fosse um ataque contundente, prático à economia neoliberal. O Brasil é um país hoje que vive da exportação de produtos agrários. Isso daí não é uma posição extremamente frágil nessa turbulência que a gente está vendo. Tudo bem, o Brasil é grande, tem muitos produtos, mas mesmo assim precisa defender a economia nacional que está na lona, né? E você enxerga o PT, na verdade, assumindo essa bandeira, Rui? Não Porque o PT está na disputa político-eleitoral, vai disputar a eleição, etc. e tal, tem que conciliar com o capitalismo também. Quer dizer, como é que você vê? Eu acho que o PT ele adotou uma política que, na minha opinião, é desastrosa para ele. Para o país também vai ser desastroso, mas principalmente para ele é desastroso, que é uma aliança com o capital imperialista. O PT adotou essa história, esse conto de fadas do capital imperialista de que é a luta contra o fascismo. Isso é uma bobagem. E o prejuízo vai ser enorme. Já está sendo enorme, né? Porque, para quem acompanha para e passo a situação política brasileira,
é uma crise atrás da outra. Agora nós temos uma crise da anistia no Congresso Nacional. É uma crise do governo do PT, isso aí. E eles fazem questão de enfiar o pé na lama. Vão lá, daí acusaram a Gleice de estar tentando pressionar os deputados e tal. Isso aí é uma derrota muito... Já é uma derrota, já é uma crise. E se for aprovada a anistia, então, a derrota vai ser incalculável. Então, o PT está nessa linha. Na minha opinião, é uma política meio suicida que eles têm. Eu não acho que o capital brasileiro quer o PT no governo. Nós estamos vendo o que ele está fazendo por aí. Você viu o Equador, por exemplo? Vamos falar do Equador já já. Só ler aqui rapidinho, Gerando dizendo: ó, o PCO precisa articular nacionalmente com outras forças um programa anti-imperialista de luta pela soberania e pela real democracia com participação popular. René, Rui e Atus, pelo conhecimento que possuem das forças políticas do imperialismo, concordam comigo que a Terceira Guerra Mundial é a carta final na mesa e que estamos perto disso? Eu também, Rui. Eu começo a pensar nessa carta final da Terceira Guerra Mundial, porque a escalada está muito insana, né? Quer dizer, então hoje, por exemplo, era a tarifa sobre os navios chineses. Você sempre pensa, né, que em algum momento vai haver racionalidade e eles não vão apertar o botão da Terceira Guerra Mundial. Mas, como ninguém recua, isso também não é uma possibilidade? Eu não acho que a guerra tarifária conduz à Terceira Guerra Mundial, não. Pelo contrário, eu acho que digamos assim, é um conflito relativamente controlado, né? O que eu acho que conduz à Terceira Guerra Mundial são coisas como a gente está vendo na Ucrânia, né, e em Gaza. E as ameaças contra o Irã. Você viu que os russos já falaram, não vamos aceitar aí ameaças contra o Irã, ataques contra o Irã. Israel é um pavio para essa Terceira Guerra Mundial, né? Inclusive, você vê que eles têm tanto poder, né, os sionistas e os seus aliados, que eles estão forçando a mão no próprio governo Trump, né? Eu acho que a Terceira Guerra Mundial vem daí. Ela vem de iniciativas militares. Os golpes de Estado são uma preparação da Terceira Guerra Mundial. Eu acho que sim, que é um perigo muito grande. Mas eu não vejo que o Trump seja o veículo da Terceira Guerra Mundial. Pelo contrário, eu acho que a vitória do Trump meio que, se não deteve, né, confundiu esse panorama. Adiou, né? Nelson Henrique, como combater as sanções internas contra a economia, né? Mas vamos falar do Equador, né? O Equador, claramente, Rui, assim, é muito difícil que aquela eleição não tenha sido fraudada, né? E se ela não foi fraudada, no mínimo, ela não foi disputada em condições igualitárias, né? Quer dizer, estado de sítio, o Noboa lá no exercício do cargo, a candidata Luísa Gonzalez fala no roubo de 1 milhão de votos. E aí, claramente, quer dizer, aquele país já está virando uma ditadura, né? Quer dizer, já é uma ditadura aqui no coração da América do Sul. Embora os outros países não sejam propriamente democracias. Mas fala sobre o Equador e por que essa ditadura está sendo aceita passivamente. O problema é o seguinte, essa é a política do imperialismo, né? A minha tese é a seguinte, ó, eles iniciaram, depois da vitória eleitoral em Honduras, da esquerda em Honduras, com Zelaya, acho que é 2009, eles falaram, temos que reverter essa situação. Precisamos retomar o controle dos países que estão sendo governados em número cada vez maior por governos de esquerda nacionalista, burgueses, mas nacionalistas. Quando deram o golpe no Equador, foi o ponto de partida. Eu acho que isso daí abriu uma nova etapa, tá? Que já dura um certo tempo, que passou por golpe no Paraguai, golpe no Equador, Honduras, tentativa, Honduras foi o primeiro, tentativa de golpe no Peru, Brasil.
Brasil. Então, essa é a política do imperialismo. O imperialismo democrático, ele já percebeu que democracia não dá, não vai controlar nada. Você precisa ter governos aí que escapem de qualquer tipo de controle popular. Mas aí só funciona na base da repressão pesada, né? Não, começa com a introdução de mecanismos, né, autoritários. Por exemplo, a fraude eleitoral, que no Brasil nós tivemos mais de uma. Por exemplo, aí você não vai concordar comigo, mas eu acho que o que o STF está fazendo agora é também uma espécie de golpe de Estado. Porque tudo bem, aí o pessoal fala assim, precisa condenar o Bolsonaro, mas eles não estão simplesmente condenando o Bolsonaro, eles estão abolindo a Constituição. São dois processos que ocorrem paralelamente. Então, eu acho que o imperialismo chegou à conclusão de que é preciso partir para governos autoritários. Como não dá para você dar golpe militar, que é muito complicado, porque o trauma é muito recente ainda do golpe militar, as Forças Armadas não têm autoridade política, então você tem que dar um golpe não militar, vamos dizer assim, como aconteceu no Equador, com apoio das Forças Armadas. Eu discordo parcialmente, mas também concordo com um ponto que é o seguinte, quer dizer, eu diria assim, olha, que na minha opinião, né, Bolsonaro já deveria ter sido condenado, preso há muito mais tempo por crimes muito maiores, né? Mas na minha visão, não deveria haver nenhum tipo de impedimento para que ninguém disputasse a presidência da República, né? Qualquer condenado deveria poder disputar a presidência. Como, por exemplo, o Lula deveria ter disputado as eleições em 2018, né? Essa é a minha visão. Sou totalmente contrário à lei de ficha limpa, coisas desse tipo, porque, obviamente, isso é feito para manipular. Quem anunciou isso? Tem um artigo clássico, Rui, do Fernando Henrique Cardoso, quando começa essa temporada de golpes. O Fernando Henrique Cardoso escrevia um artigo mensal no jornal É o País, aqui no Brasil, em que ele dizia, quer dizer, olha, agora não recorremos mais aos quartéis, recorremos aos tribunais. Ele como farol, né, do neoliberalismo no Brasil, ele já dizia que os golpes seriam dados com a participação dos tribunais, como aconteceu contra o Lula, né? O Lula foi todo mundo se lembra do que foi aquela farsa, né? A condenação em primeira instância a toque de caixa pelo Moro e a condenação em segunda instância, que foi a mais vergonhosa de todas, no TRF, que tinha que ser num prazo tal para que o Lula não pudesse concorrer, não podia ter divergência, para manter a formalidade, né, você não podia ter nenhuma divergência entre os três desembargadores, porque aí teria embargo. Então, assim, os três votaram igualzinho, né, exatamente para que não tivesse nenhum recurso. Todo mundo sabe que aquilo lá foi uma fraude para tirar o Lula da eleição. O Luiz Roberto Barroso, que foi a pessoa que estava lá no Tribunal Eleitoral na época, e fez o voto para manter o Lula fora da eleição, ele sabia do que ele estava fazendo, mas era um papel que ele estava desempenhando nesse teatro, né? Quer dizer, então aquilo lá, obviamente, né, tirar o Lula da eleição foi uma das coisas mais absurdas que aconteceram. O Lula voltar, né, para disputar em 2022 foi quase que um milagre. Eu achava que ele voltaria, né? Eu sempre achei que ele voltaria. Mas ele voltou porque, na verdade, a sociedade, as elites quiseram se livrar do Bolsonaro, né? Basicamente foi por isso. Né? Não foi porque, assim, quer dizer, assim, é muita ingenuidade, né, Rui? Achar que o Lula voltou porque o Supremo descobriu que o Sérgio Moro era suspeito. Né? Todo mundo sabia que o Sérgio Moro era suspeito desde o dia 1. Né? Desde o dia 1 ele já foi colocado em juiz universal, né? ou seja, portanto, né, ilegal, com, vamos dizer assim, todo o aval dos tribunais superiores. Né? Achar que o Supremo, então, caiu a ficha porque teve a Vaza Jato foi muito conveniente para dar a oportunidade de libertação, de um fora Bolsonaro. E o Bolsonaro, acho que ele não viu naquele momento, né, que a Vaza Jato ia redundar nisso, né, Rui? Não, eu acho que foi uma continuação do golpe de Estado que fizeram com o Lula. Aqui, ó, Luciana Barros está dizendo, Lula voltou por causa da Vaza Jato. Tudo bem, eu também concordo, a Vaza Jato deu oportunidade para isso. Mas né? não foi... mas como surgiu a Vaza Jato ainda é um mistério, né, também, é uma coisa... E não foi só, é um conjunto de coisas. Por exemplo, o governo
do Michel Temer, ele fracassou completamente. Abriu uma crise no golpe. Tá? Segundo, a situação do Lula começou a ficar uma situação insustentável. Havia um movimento crescente contra a prisão dele, aquele negócio todo. Ele foi candidato, o pessoal viu o perigo, né, do Lula preso. Teve e aí teve a Vaza Jato, lógico, mas teve um conjunto de acontecimentos que levaram ao fracasso da Lava Jato. Né? Aí, como ela fracassou e eles precisavam controlar a situação, eles passaram de usar o Bolsonaro contra o Lula para usar o Lula contra o Bolsonaro. E agora eles estão tirando o Bolsonaro da eleição, que é uma continuidade do golpe de Estado. Tá? O STF não pode ser um tribunal que decide quem é que vai ser o presidente do Brasil. Não faz sentido isso. Daí a gente não é gratuito. Não significa que o STF vai ganhar também, né? Não significa. Pode estourar uma crise muito grande. Mas veja o caso da Marine Le Pen. É a mesma coisa. Ela também está sendo impedida de participar da eleição. Por que ela está sendo impedida? Porque ela é corrupta? Porque ela é fascista? Não, porque ela vai ganhar a eleição. Por isso que ela está sendo... porque vamos dizer assim, o globalismo, né, na verdade, ele tem esse instrumento, né? Quer dizer, ele tem as instituições contra essa extrema-direita. Né? O Charles fala, Lula voltou porque a classe dominante quis que ele voltasse. Mas como no caso de Maquiavel e os Médici, houve acomodação. Mas então, diga. Sim, assim, não é tão simples assim, porque senão a gente fica assim, a classe dominante faz o que quer, ora tira o Lula, tá. Não é bem assim. Há crises, há protestos, há tendências que podem levar a uma crise maior, e a classe dominante é obrigada a considerar tudo isso. Se eles aceitaram a volta do Lula, é porque as condições impunham isso. Senão não aceitavam. Eles só tinham acabado de derrubar o PT. O projeto, na verdade, era banir o registro, era caçar o registro do PT, né? Era isso. Mas houve uma acomodação, isso é um fato, né? O Gerônimo fala, Tuxo, a única força real de Lula são as massas. Como se tira esse papel dela de ser protagonista para dar isso aos togados do Michel Temer e do Jucá? Entendeu agora? Porque o Rui realmente tem razão. O Jerônimo é engraçado, ele fala como se eu tivesse assim, tipo, questionando o Rui Costa Pimenta e tal. Tem uma posição. Não, nesse ponto nós estamos de acordo, que é uma manipulação evidente do processo eleitoral brasileiro. Isso daqui também não é verdade. A gente aceita Lula porque sabe que ele não é radical. Não é bem assim. O Lula é um problema. Você vê que o Lula, veja só, mas o Lula é um bom jogador, né, Rui? O Lula sabe jogar com as circunstâncias, então ele também vai vendo, assim, quer dizer, até onde ele pode ir, avançar, né? Então, assim, quer dizer, mesmo que ele seja um problema, como você coloca, eu acho que ele percebe muito bem, quer dizer, os momentos em que ele pode ser mais ou menos ousado, né? Veja bem qual é o problema Lula, bem como o problema Bolsonaro para a burguesia, porque os dois são problema para a burguesia. O problema é o seguinte, o Lula, nesse momento, ele está acuado. Então, ele é obrigado a jogar o jogo tal como a burguesia fez. Mas e se acontecer aí de que você tem uma rebelião no país? Isso aí vai soltar as mãos do Lula. E aí, o que vai acontecer? É um problema isso para a burguesia. A burguesia tem medo. O Bolsonaro é a mesma coisa. Vai que tem aí uma mobilização grande, né, dos apoiadores do Bolsonaro, que libertem o Bolsonaro, ainda que seja parcialmente, do constrangimento que a burguesia quer impor. Por isso eles precisam de governos que sejam submissos, que no meio de uma crise não vão se aproveitar da crise para levar adiante uma política própria, porque não tem condição de fazer isso. Né? É o Noboa. Por que eles permitem que o Noboa faça tudo isso que ele está fazendo no Equador? Porque ele é uma pessoa submissa ao grande capital imperialista. Porque se ele fosse uma pessoa fora de controle, eles não iam permitir que ele fizesse isso que ele está fazendo agora. Exatamente.
O René fala, enquanto Trump lidera a negociação violenta com seu mercado por trás, a principal força imperialista domina o sistema judiciário mundial, está em conflito com ele, exatamente. Trabalhadores podem aproveitar esse fratricídio. Vou te passar já, Rui. Só rapidinho aqui, uma onda dizendo, a esquerda argentina revolucionária e parlamentar votou contra a ficha limpa, pois percebeu que se trata de manobra para manipular eleições. E o Nelson, até o momento, a classe dominante faz o que quer. Se olhar Petrobras, Banco Central, Eletrobras, mas a classe dominante gostaria de ter eleito um outro presidente, isso é um fato, né? E gostaria também de não ter o Lula reeleito, isso também tá claro para todo mundo, né? Quando a gente vê a Globo, tal, esse pessoal. Mas, Rui, assim, quer dizer, só para eu pegar um ponto daquela pergunta aqui, ó, essa aqui do René, né? Se os trabalhadores podem se aproveitar disso. Os trabalhadores não estão meio assim, quer dizer, você vê, tudo bem, as ideias socialistas estão circulando, comunistas, etc. e tal. Mas não está faltando um comando, quer dizer, alguém que dê um sentido a essas massas, assim? Quer dizer, porque tudo bem, quer dizer, como é que os trabalhadores vão se aproveitar? Eles vão esperar o sistema colapsar e aí, bom, agora vão tomar os palácios? O que vai acontecer? Não, o grande obstáculo nesse momento, eu acho, para um desenvolvimento, não para uma revolução, nada, para um desenvolvimento positivo no que diz respeito aos trabalhadores, é a política do PT. A política do PT é um freio. Né? O PT ele vai lá e fala assim, não, vamos jogar o jogo do ajuste fiscal. Vamos procurar dinheiro aqui, tirando o dinheiro do pobre e tal. Vamos fazer uma reformazinha aqui, outra ali. Então, com isso, ele contém a esquerda. Né? Se ele tivesse uma outra posição, as coisas andariam melhor, andariam mais rápido. Então, a política dele é um freio. Né? Também, não é que a política do PT esteja voltada exclusivamente para frear os trabalhadores, mas é um freio assim mesmo. Bom, Rafael diz assim, Rui, como avalia o uso da inteligência artificial nas próximas eleições? Você tem essa preocupação, Rui? Não. A eleição, a posição de uma pessoa que tem um espírito democrático, quer dizer, que quer ver o povo prevalecer, a eleição tem que ser mais livre possível. Mas os capitalistas vão usar isso, isso e aquilo. As proibições só favorecem os capitalistas. Quando você pensa que você está coibindo o poder econômico, você está, na verdade, dando rédea solta ao poder econômico. Veja o que acontece hoje. O TSE proibiu quase tudo quanto é tipo de campanha de rua. Né? Eles dizem, inclusive, qual é o tamanho do cartaz. Você pode pregar um cartaz isolado em uma parede, que não tem campanha nenhuma. Né? Aí eles falam, é para impedir o poder econômico, mas aí é a Rede Globo que controla a eleição. Então, na verdade, é o contrário. Né? Não, nós temos que ser favoráveis a mais ampla liberdade de campanha eleitoral. Porque isso permite que as forças progressistas, cheguem mais ao povo. Se os capitalistas vão usar o poder econômico, eles sempre vão usar. Estou rindo aqui do comentário do Jerônimo aqui, que mandou um abraço aqui. Não era uma crítica aqui. O Jorge Wilson fala assim, quem diz que Rui não deve ter voz, tem muitas pessoas que falam tal, apresente os argumentos para tal. Só falar que ele não deve ter voz não é um argumento. Você sabe, eu vou fazer uma inconfidência aqui, Rui, uma coisa que eu nunca falei, nem falei para você. Teve vários momentos aqui no 247 que houve muita pressão para cancelar o Rui Costa Pimenta. Sabe uma pessoa que falou para não cancelar o Rui? O presidente Lula. Ele não era, acho que ele não tinha tomado posse ainda. Eu estava trocando uma ideia, aí telefonema, né? E ele falou, não, o companheiro tem que ter voz. Assim, quer dizer, eu sempre fiquei com isso. E não foi o único, não, viu? Outras pessoas também defendem, outras pessoas muito importantes defendem que você tenha voz aí, viu? Só para argumentar aqui. Mas as pessoas ficam nervosas porque acham que assim, não, mas se não for desse jeito, vamos dizer assim, na luta contra o fascismo, o Bolsonaro vai voltar e vai ganhar. Não, o Bolsonaro não vai voltar, não vai ganhar, já está fora do baralho. É outra coisa. O Bolsonaro nunca mais. Tem que dar essa tranquilidade para as pessoas, Rui, que o Bolsonaro nunca mais será presidente do Brasil. Né? Você não tem essa certeza, né? Não, de jeito nenhum. Eu, pelo contrário, eu estou vendo aí a aproximação de chuvas e trovoadas aí nesse terreno, com o negócio que está acontecendo no Congresso. Né?
Bom, pode ser, mas se for, então é o fim do mundo, né, Rui? Aí tem que fechar para balanço. O problema, sabe o que é? O STF forçou a mão. Eles estão abrindo um buraco, onde eles vão cair nesse buraco em algum momento. É muita loucura. Né? O caso da. O pessoal não gosta, né? A esquerda não gosta que se fale da moça lá do batom, né? Mas isso daí foi uma crise total. Os bolsonaristas conseguiram sintetizar em uma pessoa a loucura que é esse julgamento. E foi uma crise, é uma crise enorme. Tanto que eles estão na defensiva. Estão falando em negociar redução de penas, já é uma crise total. Cresce na população a oposição ao STF. É uma ditadura e vai ter resistência à ditadura. O que a gente quer? E é indefensável. Como é que você vai defender que a mulher que pichou uma estátua com batom pega 15 anos de cadeia? Isso aí ninguém vai aceitar. Não tem nenhum ser humano normal que vai aceitar. Por partidarismo, tem gente que fala, não, tem que botar na cadeia, mas isso aí não é normal. Então, eu já vi interpretações assim, não, mas aquilo lá representava o sangue das pessoas que seriam assassinadas depois da ditadura, tal, mas, enfim, é uma antevisão do que aconteceria, né? Bom, o João fez aqui um comentário que eu não entendi. Quem tem exército regular é Israel, acho que está meio fora de contexto. O Irlan está elogiando. Tem um cara aqui que será mandado para outra dimensão aqui, porque falou uma bobagem e tal. Bom, o Rui, é o seguinte, aqui, ó. O Alcir está dizendo, fica a dica, quem for cometer crime, não esqueça de levar um batom. Né? Mas, Rui, eu acho o seguinte, quer dizer, olha só, Bolsonaro não dá, cara. Bolsonaro não dá para aceitar essa figura, é muita humilhação para o Brasil. Né? O mundo está vivendo uma encruzilhada histórica gigantesca, né? A política devia ser coisa restrita a pessoas sérias. Você vê o seguinte, a China está progredindo, a Rússia escapou das sanções, né? E o Ocidente está colapsando. Não dá para considerar o Bolsonaro uma alternativa, né? Não, por mais que tenha gente que vote nessa figura. Então, assim, quer dizer, eu acho que você deveria se posicionar, se eu posso falar algo assim, quer dizer, que pareça um conselho, contra essa figura, porque senão fica um monte de gente dizendo, o Rui é bolsonarista, daqui a pouco vão estar dizendo que você está fazendo campanha e torcendo por essa figura repulsiva, né? Por favor, então. De forma nenhuma, nós nunca apoiamos o Bolsonaro politicamente. Né? Se o Bolsonaro for candidato, eu não consigo nem imaginar a situação em que a gente chamaria o voto do Bolsonaro. Não é nem chamar o voto, mas ele dizer, esse cara é um monstro, né, Rui? Pelo amor de Deus. Mas sabe o que acontece? Eu acho que a extrema-direita tem que ser derrotada politicamente. Nós temos que convencer o povo de uma outra alternativa política. Por isso, também, o debate ele tem que ter um grau de honestidade, né? De clareza, para que você possa efetivamente progredir. Eu sou contra as táticas truculentas. Chegar para o cidadão que votou no Bolsonaro e falar, você é um gado. Eu sou contra. É uma tática truculenta, você entendeu? Eu também não gosto, por exemplo, de chamar as pessoas de pobres de direita. Eu acho esse negócio meio estranho. Essa coisa toda. Eu encontro várias pessoas de direita, né, como eu sou assim uma pequena celebridade, né? Então eu encontro muita gente de direita que vem falar comigo. E são pessoas razoáveis. Eu não concordo com as ideias dele. Ontem mesmo estava numa livraria e estava lá um cidadão de direita. Ele ouviu, estávamos eu e o João conversando, ele ouviu a conversa e entrou na conversa. Era uma pessoa de direita. Dá para conversar com a pessoa. Né? Agora, você precisa ser razoável, você precisa ter uma posição que faça sentido para as outras pessoas. O Bolsonaro ele teve metade do eleitorado brasileiro, é muita gente. Isso tem que ser encarado com seriedade. Não é assim, ele é um demônio, vamos exorcizar o demônio. Isso aí não vai dar certo. Não, tudo bem. Eu entendo a sua posição. Tem gente dizendo assim, o Atucho não entendeu a posição do PCO até hoje. Eu entendo a posição de você, a sua posição filosoficamente.
Mas eu só reitero, quer dizer, que esse cara não dá, né? E não é assim, tudo bem, mas não é porque ele é um monstro que nós vamos tirá-lo arbitrariamente, o que você está dizendo, né? Tá claro. Eu também acho, eu não concordo com a política dele. O Bolsonaro, por exemplo, é um admirador do Bukele, de El Salvador. Vou concordar com isso? Eu sou favorável a soltar 2/3 das pessoas que estão presas. Se ele for presidente, ele vai mandar prender o dobro do que tem hoje. Eu não concordo com isso. Vou lutar contra isso em todas as situações. Agora, eu não vou apoiar, tá certo? Desmandos, arbitrariedades, só porque é o Bolsonaro. Isso aí não pode tirar o cavalinho da... Eu tenho mais medo do STF do que do Bolsonaro. Aí o Marcelo Battar está dizendo, esse cara é um monstro. O problema é o seguinte, o Biden, veja, a esquerda apoiou Kamala Biden. O que eu apoio, na verdade, é outro sistema político. Esse aqui já faliu. Então, a minha posição é essa. Então, eu estou nesse ponto. O Rui, eu vou ter que encerrar aqui, que eu estou sendo cobrado aqui, mas te passo aí para dar uma palavrinha final. Então, foi interessante fazer esse debate sobre o momento atual da humanidade aí. A gente precisaria, inclusive, de repente, fazer um debate mais extenso sobre isso com outras pessoas. Ou vamos fazer também uma coisa presencial de mais fôlego, né? Pode ser uma gravação, a gente pode marcar isso aí. Seria interessante. Podemos fazer uma iniciativa conjunta, convidar outras pessoas. Pode ser. Que é bom. Eu queria chamar a atenção que nós estamos fazendo o curso sobre a história do Brasil, nesse momento aqui no feriado, né? As pessoas que estão inscritas, o curso está acontecendo, nós vamos terminar o Brasil Império até segunda-feira. E quem não se inscreveu, convido a se inscrever aqui e participar do curso. É isso aí. Valeu, Rui. Obrigado aí. Bom feriado aí para você. Abraços. Tchau, tchau.